Existe algo muito comum em nós, que é a presença da desatenção sobre as nossas reações. É comum em nós o fato de estarmos vivendo com problemas de todos os tipos e de não estudarmos por que estamos assim, por que vivemos assim. É algo que temos como referência o mundo à nossa volta. Em razão desse ser o padrão comum para a maioria que nos cerca, nós também estamos vivendo assim. Aqui a singularidade desses encontros, neste trabalho, consiste na investigação da verdade sobre nós mesmos. Portanto, a meu ver, não existe nada mais importante do que a autoinvestigação. Aqui a palavra autoinvestigação nós colocamos no sentido de se auto-observar. Então, se auto-observar nos dá uma base para a visão das nossas reações. Isso nos possibilita fazer perguntas e ter respostas. Perguntas do tipo: quem sou eu? Qual é o significado de tudo isso? Qual é a verdade sobre a vida? Perguntas do tipo: será possível uma vida livre de problemas? E, portanto, livre de sofrimento? O que requer a vida sem conflito, sem confusão, sem desordem. É nisso que aqui estamos interessados, em investigar. Aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento. O que é esse aprender? Como podemos aprender a nos conhecer? Com riqueza, profundidade, clareza, lucidez? E será que de fato nós precisamos disso? Ou será que podemos continuar nesta vida exatamente como os demais à nossa volta? Nesta superficialidade de compreensão do que se passa conosco, do que se passa ao nosso redor. Sim, de fato, nós precisamos ter essa riqueza interna, essa visão compreendedora, essa lucidez e clareza para o contato real com a vida. Nós acreditamos em todo tipo de coisa, inclusive que a vida é assim, exatamente assim como ela se mostra para mim. Eu tenho uma particular visão do mundo, do outro e de mim mesmo. Quando nós olhamos à nossa volta, termina que nos habituamos, que nos conformamos. A presença dessa insatisfação, algo presente em todos nós, com muita facilidade, nós suprimimos. Nós temos diversas formas de fugir da insatisfação. Assim, nós preenchemos nossa vida com todo tipo de coisa, com toda sorte de coisas. Isso gera um nível
de autoesquecimento da dor, da insatisfação. Nós vivemos num constante movimento de busca de preenchimento em realizações externas, sem nunca investigar a verdade sobre o eu, sobre esse mim. A autoinvestigação é a aproximação do autoconhecimento, de uma forma direta, para a compreensão de algo além da mente, além do eu, além do ego. Aqui juntos, nós estamos com você, olhando para isso, olhando para aquilo que aqui está presente. Então, o nosso contato com o momento presente, ele revela aquilo que somos nesse contexto, aquilo que a vida é nesse contexto. Essa clareza desperta em cada um de nós a presença da sabedoria. Sem a presença da sabedoria, não se tem essa visão, que é a visão divina, que é a visão da verdade. Nós temos aqui uma pergunta fundamental, mas que, em geral, ela é encarada de uma forma muito superficial. Na velha base de crenças, aqui a pergunta é como encontrar Deus? Essa é uma pergunta fundamental. Mas encaramos a partir de uma velha padronização de crença. A crença é de que Deus está em algum lugar e que você, como alguém, pode encontrá-lo. A verdade da lucidez, da clareza, da inteligência, desta presença da sabedoria, lhe mostra que não é assim. A realidade divina, a verdade de Deus, Deus sendo Deus, ou qualquer nome que você queira para essa realidade indescritível, ela não pode estar lá em algum lugar, separada da vida, como ela aqui está acontecendo. Portanto, separada de você. A realidade divina, a realidade de Deus, é algo presente. Você não pode encontrar Deus, mas Deus pode se revelar. Ele não irá se revelar para a pessoa, ele irá se revelar aqui. Nós temos que investigar a verdade sobre a pessoa que eu sou. A pessoa que aqui está aguardando um dia ter esse encontro. Descobrir a verdade sobre a pessoa é descobrir que não há qualquer pessoa aqui presente para ter esse encontro, para viver essa mudança, para experimentar como experimentador essa transformação. Aqui estamos enfatizando com você a importância da meditação. O que é meditação? Qual é a verdade desta arte de ser, que é a arte da meditação? A verdade sobre isso é a direta compreensão de que não há qualquer pessoa aqui. Pensamento, sentimento, sensação presente em você de alguém aqui se separando da vida é um condicionamento? É a forma como o cérebro condicionado, a mente condicionada, vivencia o momento.
a partir do passado. Acompanhe com calma isso aqui. Esse seu sentimento de ser alguém, de ser uma pessoa, é uma impressão que você tem em razão da mente condicionada. São as experiências que você viveu, que você passou. Algo que representa apenas lembranças e memórias, pensamentos e registros do passado. É isso que lhe dá a sensação de ser alguém, de ser uma pessoa. Não há pessoa. Nós temos a vida aqui nesse instante se revelando como ela é, sem a pessoa. A vida aqui nesse instante é o divino, é a verdade, é o indescritível. Toda descrição que você tem, pensamento que você tem, imagem que você tem, é condicionamento, é registro do passado guardado em você. A presença da meditação é o fim para esse conteúdo psicológico, para essa estrutura de condicionamento. Quando temos uma aproximação desse instante, olhando para esse instante com olhos novos, com uma escuta que não interpreta, não avalia, não faz comparações, essa qualidade de escuta, de olhar, é a percepção do momento, sem o passado. Então, isso finaliza com esse condicionamento. Portanto, o sentimento eu, mim, pessoa, se desfaz, se dissolve, desaparece. A presença da meditação, quando você vem e pergunta o que é meditação, a meditação, o que ela é? Não é alguém meditando. A presença da meditação é o esvaziamento desse conteúdo interno, de condicionamento mental. É o experimentar neste instante de uma profunda mudança, de uma radical transformação neste cérebro, nesta mente, algo que ocorre em razão dessa escuta, desse olhar, desse perceber a vida, sem interferir com ela. As impressões que você tem são impressões do pensamento condicionado. Os sentimentos que você tem são sentimentos de uma mente presa ao modelo de condicionamento psicológico. Assim são as sensações e as ações. Isso ocorre porque você se vê como uma entidade que se separa desses sentimentos e também dos pensamentos, ou sensações ou ações. É a velha forma, é a habitual maneira de sentir sobre a vida que nos dá esta sensação. E permaneceremos nisso, a não ser que um trabalho ocorra nesta direção, na direção desta transformação, desta radical mudança em toda essa velha estrutura psicológica, emocional, sentimental e de pensamentos.
Portanto, aprender a olhar para esse instante, escutar esse momento, sem interferir com ele, é não colocar de novo e de novo. É isso que temos feito constantemente. Nós estamos colocando cada momento de novo e de novo. A ideia de alguém para avaliar, comparar, aceitar ou rejeitar a vida como ela acontece. Portanto, se precisamos ter um contato real com a meditação, não iremos ter esse contato ali assentado em algum lugar, com as pernas cruzadas e com os olhos fechados, e concentrando ou tentando afastar pensamentos. É algo inteiramente diferente. O seu contato com a meditação é o contato com a verdade sobre si mesmo, nessa qualidade nova de olhar e de escutar suas reações. Quando você faz uso da fala, você não está atento às suas palavras. Quando você faz uso dos gestos, você não está atento aos seus gestos. Quando você olha para alguém, não está atento às suas reações internas. Você não se dá conta de que você olha para ela ou ele a partir de ideias que traz sobre quem ela é, sobre quem ele é. É a forma como o cérebro, como a mente, como um instrumento preso a um modelo de condicionamento, processa imagens, processa experiências. Mas quando você começa a se dar conta das reações que surgem internamente, psicologicamente, o cérebro sofre uma mudança. O intelecto passa por uma radical transformação. Então há um esvaziamento desse psicológico conteúdo de condicionamento mental. Então a mente, ela se desocupa desta base de estrutura do passado. Então algo novo surge. Esse algo novo é o seu real encontro com a vida, neste instante, agora, aqui. Então a realidade de Deus está presente. Na pergunta como encontrar Deus, a verdadeira resposta para essa pergunta consiste em um completo esvaziamento do eu, do ego, desse mim. Não é alguém tendo um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando nesse espaço que é dele. A realidade de Deus nesse espaço que é ele. Nele e por ele. Isso requer a presença desse aprender sobre o autoconhecimento, desse olhar e escutar, o que requer a presença de uma atenção completa, profunda, significativa, o que requer uma atenção sobre esse instante, sobre este momento, sem interferir com ele. A presença de uma plena atenção, de uma atenção que lhe permite olhar sem o passado, sentir sem o passado, agir sem o passado, interagir com o momento sem o eu, sem o ego.
presença deste ser, que é você, que é a vida, que é Deus, que é tudo que se revela aqui nesse instante. Observe, não há qualquer separação como esse eu e o não eu. Assim, a mente e o cérebro, esse instrumento de percepção, agora está livre. O cérebro livre, a mente livre para um contato direto com a realidade do momento. Essa qualidade de perceber, assim como no coração de sentir, é de uma outra ordem, de uma outra qualidade. Toda essa inquietude, sofrimento, conflito, contradição, insatisfação, presente no ser humano, é algo presente nesse instrumento que é a mente e o cérebro condicionado. Em geral, nós separamos o cérebro, a mente e o pensamento. A presença do condicionamento psicológico coloca esse instrumento, cérebro-mente, em um padrão de pensamento condicionado. Portanto, não existe qualquer distinção ou separação quando a presença do condicionamento está aí. No entanto, quando você aprende a olhar, você aprende sobre o autoconhecimento. Quando você aprende a escutar, a perceber, a se dar conta, se aproxima pela primeira vez de uma mudança nessa estrutura cerebral, mental. Então, um novo coração surge, uma nova mente, um novo cérebro. Algo novo está presente nesse natural estado de ser. Portanto, a meditação não é algo que você, em uma técnica ou prática, realiza e conquista no final, como um alvo ou um objetivo. Tudo que estamos colocando aqui está dentro do autoconhecimento, está dentro da meditação, está dentro desse encontro com o mistério, com o indescritível, com aquilo que está além do padrão do ego, com seus problemas, conflitos e sofrimento. Esse encontro com o momento revela aquilo que aqui está presente, como a real liberdade, como a real paz, como a real felicidade. Haverá sempre no ser humano esta insatisfação, esta dor existencial, esse vazio, essa falta, essa procura por algo além de tudo que ele já realizou. O que quer que você, como uma pessoa, realize, não irá lhe fazer feliz. Nada irá lhe satisfazer, lhe realizar. É o sentido do eu, é o sentido do ego, essa insatisfação. Acompanhe com calma isso. É um engano? É um engodo? É uma ilusão? Todo esse movimento de procura, todo esse movimento de busca. Portanto, chegará um momento em que, depois de realizar tudo
Se é que você consegue realizar tudo o que deseja. Chegará um momento em que, ao realizar tudo o que você desejar, tudo que você buscou, volto a dizer, se é que você consegue isso, chegará um momento em que você irá se dar conta de que nada é suficiente. Não está externo a você. Não está nos bens de fortuna. Não está no poder. Não está em satisfatórios e preenchedores relacionamentos humanos. Não está em conquistas materiais. Não está em prazeres sensoriais, em satisfações intelectuais. Não está na fama, na aceitação popular, no reconhecimento público, nos aplausos. Não é algo que está fora, não é algo que está psicologicamente dentro de você. Aquilo que você procura. Aquilo que você procura, aquilo que você busca, é algo além daquilo que você procura, além daquilo que você busca. Paradoxalmente, não está distante, não está do lado de fora, nem está psicologicamente do lado de dentro. Esse real encontro com o divino, a real resposta para esse encontro com a verdade, com a completude de ser, com a felicidade, com o amor, com a paz, com a sabedoria, é algo que aqui está presente quando a ilusão termina. Quando todo esse movimento do pensamento dentro de todos esses quadros que acabamos de colocar aqui, que são quadros dentro do conhecido, porque são quadros dentro de um movimento de projeção de ideias, de crenças, de pensamentos, ou sentimentos, ou emoções. Quando tudo isso se desfaz, há algo além de tudo isso. Esse algo está presente como a realidade inominável, indescritível, que é a presença deste ser. Nele não há mais o vir a ser. Nele não há mais o que conquistar ou o que obter, assim como nada do qual se livrar. É o contato com a vida real, esse mistério, aquilo que é eterno, indescritível, inominável. Portanto, aquilo que a meditação revela está presente quando a ilusão não está mais, quando o eu não está, quando o ego não está. É o que nós aqui estamos com você, aprofundando. Portanto, a beleza da meditação consiste nesse encontro com Deus. Como encontrar Deus? A verdade da meditação. O que é meditação? Veja, parece que estamos falando de coisas distintas e separadas. Mas uma vez compreendido que
a verdade dessa compreensão de si mesmo é a presença de Deus, é a presença da meditação. A única coisa real aqui consiste nesta autoinvestigação que traz esta autodescoberta, esta autorrevelação. É o que estamos trabalhando aqui, os encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu não tenho como provar isso a você. Há como você investigar a sua não condição, o seu não poder de controlar essa assim chamada sua vida. Você pode investigar isso e responder à pergunta: quem sou eu?